Olá, meus amigos! Vamos hoje corrigir a desafiadora prova da URGS edição 2025. Iniciando então com essa 46, que fala sobre a questão dos domínios da vida, que é bactéria, formado pela maioria das bactérias, que são seres procariotos, pelo domínio Archaea, que também é formado de bactérias, portanto também são procariotos, as chamadas arqueobactérias, e o Eucária, que é o dos seres eucariotos, animais, fungos, plantas e protistas. Gente, letra A não está correta porque essa divisão ela não é nada arbitrária, muito menos baseada em diferenças morfológicas. Essa classificação surgiu no final da década de 70, quando pesquisadores sequenciando RNA ribossomal de diferentes tipos de bactérias viram que algumas, as arqueobactérias, tinham sequências muito diferentes das demais bactérias e inclusive mais próximas dos eucariotos. E aí, baseando-se então em semelhanças moleculares de RNA e depois de DNA, é que essa classificação dos três domínios, nada arbitrária, foi feita. B. Enfatiza a importância dos eucariotos? Não, enfatiza a importância igual dos três domínios, que é arquea, eucária e bactéria. C. Indica a divisão dos procariotos em dois domínios, com diferenças entre si. O domínio bactéria e o domínio arquea. Perfeito. E uma das coisas mais interessantes dessa história é o que tenta falar na letra D, que não está certa, claro. C é a resposta. Indica que os eucariotos têm parentesco mais próximo, olha aqui o cladograma, ó, com as árqueas e não com os outros procariotos, como seria esperado. E na afirmativa ele fala que os eucariotos têm maior grau de parentesco com o domínio bactéria. Não, é com o domínio árquea. E letra E, apresenta um ancestral comum para a arquibactéria, mas não para a eucária. De acordo com essa hipótese, todos os seres vivos vieram de um ancestral comum. E aí a primeira grande divisão de linhagens separou a das bactérias tradicionais da linhagem que depois se separou nas bactérias diferentonas, as árqueas e os eucariotos. Então todo mundo tem um ancestral comum e é por isso que a resposta tem que ser letra C. Próxima questão, 47. Ao olhar uma célula no microscópio, se você viu um núcleo, o que você já sabe que não pode ser uma bactéria, porque nesses micro-organismos o material genético ele está disperso no citoplasma. Como bactéria é procarioto, não pode ser letra A, não pode ser letra B e célula bacteriana não pode ser. A presença tanto do vacúolo, que está aqui, ó, quanto da parede celular, que está aqui, exclui ser célula animal, porque essas duas características não estão presentes em nós, mas sim nas células vegetais, vacúolo central e parede celular celulósica. Por isso a resposta tem que ser letra D. 48, uma questão de evolução biológica em relação à teoria da evolução. Vamos analisar assertiva por assertiva. 1. Em uma população de mamíferos com alta diversidade, sobreviverão e deixarão descendentes a cada geração aqueles com maior força física. Pessoal, não necessariamente. Ah, então se tem uma população de ratinhos, é sempre os maiores que têm que sobreviver? Não, nem sempre o maior porte físico é sinônimo de ter maior probabilidade de sobreviver e reproduzir. Se fosse assim, não existiria mais camundongo, pois todos já teriam aumentado de tamanho e ficado grandes do tamanho de uma capivara, que é o maior roedor do planeta. Então, gente, nem sempre o mais adaptado é o maior, é o mais forte, é com mais força física. Por isso a assertiva 1 está incorreta. 2. Em resposta a um esforço para se adaptar às alterações ambientais, novas mutações favoráveis serão induzidas. Gente, as mutações elas não são induzidas pelo nosso esforço de melhorar, de ficar mais forte, de alcançar uma árvore mais alta, como essa imagem da girafa mostra aí para vocês.
As mutações elas ocorrem de maneira casual ou induzidas por alguns fatores, como raios X, raios gama, radiação ultravioleta, substâncias químicas, mas não devido a um comportamento. De mais a mais, o nosso próprio esforço raramente muda o nosso fenótipo. Essa mudança, como por exemplo na musculação, não vai ser passada para a próxima geração. Dois marombas já não vão ter o filho marombinho. O filho vai ter que fazer musculação e tomar umas coisinhas, suco, para ficar mais forte também, entendem? Então também não é nada a ver. Essa aí afirmativa me lembrou o Lamarck. Terceira, com relação à permanência, que vai ter que estar certa, né? E o aprimoramento de características relacionadas à adaptação ao ambiente, a diversidade genética fornece à seleção natural material sobre o qual atuar. Por exemplo, no exemplo das girafas, a girafa com o pescoço maior, ela tem uma genética que fez ela ficar mais alta, que nem algumas pessoas são muito mais altas do que a outra. Essa daqui passou fome porque não alcançou tanto as folhas das árvores para comer, morreu, não transferiu seus genes para as próximas gerações. Essa aqui conseguiu fazer isso aqui, e aí as próximas gerações, na média, vão ter um tamanho de pescoço maior do que a geração que a gente está debatendo aqui. Seleção natural, com a genética junto. Perfeito, correto. Resposta à letra C, apenas 3. Questão 49, a mais desafiadora que a gente vai fazer até agora, uma das mais desafiadoras da prova. Vamos lá. 49. A anemia falciforme, uma doença autossômica recessiva, relacionado a um alelo variante de hemoglobina, o HbS. O alelo selvagem é o HbA. Logo, é um gene e dois alelos. O HbA faz a hemoglobina ficar normal, o HbS faz ela ficar esquisita e gerar a doença. Mas como é que é isso? Se eu sou HbA, todas as minhas hemoglobinas são normais, as minhas hemácias são normais, funciona tudo bem em relação a isso. Quando eu sou HbS, eu só tenho essa hemoglobina diferentona nas minhas hemácias. E aí, quando eu sou submetido a uma redução da quantidade de oxigênio que chega no meu sangue, que pode ocorrer, por exemplo, numa corrida de 30 minutos, que a gente vai ficando cada vez com menos oxigênio, as minhas hemácias começam a falciformizar, a assumir esse formato de foice. E a justificativa está na letra A, que é a resposta dessa questão. As moléculas de HbS em situações de hipóxia, que é ter pouco oxigênio, tendem a se agregar e a se polimerizar, ficar uma grudada na outra. E é esse grude da hemoglobina aqui dentro da hemácia é que faz ela acabar mudando de formato e assumindo esse aspecto de foice. Em formato de foice, a hemácia ela fica menos flexível e aí ela não consegue passar pelos menores vasos sanguíneos do corpo humano, entupindo-os. E aí o órgão que precisa receber sangue não recebe porque ele está entupido com hemácia falciforme, e aí esse órgão infarta e o indivíduo começa a passar muito mal subitamente. Esse é o grande problema de quem tem a anemia falciforme. A letra C fala de uma tal presença do traço falcêmico. O que é isso aí? Quando o cara é heterozigoto, metade das hemoglobinas são da boa, metade das hemoglobinas são da ruim dentro da hemácia. A vida desse cara é normal, a não ser que ele seja submetido a uma redução severa de oxigênio. Nesses casos, algumas hemácias vão falciformizar, tá? Então isso não pode ser considerado como uma vantagem adaptativa. Por quê? Porque vantagem adaptativa é ser HbA, é não falciformizar as hemácias nunca. Além disso, fala que permite uma maior fluidez do sangue em situação de baixa tensão de na situação de baixa tensão de oxigênio, aí é que algumas hemácias vão falciformizar e dá problema. Então não tem essa de maior fluidez, vai dar ruim quando tiver pouco oxigênio, e isso de forma alguma é uma vantagem adaptativa. Agora vamos ver as afirmativas B e D, que falam de genética. A B, o alelo variante HbS. Se o cara for homozigoto, todos os gametas dele vão ter esse alelo. E ele fala que a prole dessa criatura invariavelmente vai ser formada por indivíduos afetados tanto por indivíduos afetados pela anemia, como por
heterozigotos. Aliás, como por indivíduos não portadores do traço falcêmico. Ou seja, ele está falando que a prole vai ser formada por indivíduos HBS, HBS e por indivíduos HBA, HBA. Gente, não sei. Depende de quem vai ser o pai, o outro genitor. Se o outro genitor for homozigoto HBA, HBA, todo mundo vai ser heterozigoto. Então ela é falsa porque depende de como é que vai ser a genética do outro genitor pra gente saber isso daí. Muito bem. E de mais a mais, pensando bem aqui, se o indivíduo for HBS, HBS, como é que vai ter um filho que seja HBA, HBA, né? Não tem como também, né? Letra D. Todos os filhos biologicamente do sexo masculino de um indivíduo biologicamente do sexo masculino e portador da variante HBS, ou seja, ele é heterozigoto, ele é HBA, HBS, apresentarão um fenótipo com características de anemia falciforme. Olha, depende do pai também, depende do outro genitor. Se o outro genitor for HBA, HBA, o que é mais provável, porque é o mais comum na população, tá? Metade dos filhos vão ser HBA, HBS, mas metade dos filhos vai ser HBA, HBA e não vai ser portador de variante HBS porcaria nenhuma. Então, também não. E na letra E, a anemia falciforme, apesar de extremamente comum até o final dos anos 80, está nos dias atuais erradicada do Brasil, negativa, é uma doença genética, segue tendo casos, mas cada vez mais, com o avanço da ciência, está se tratando melhor esses casos e as pessoas conseguem ter uma vida mais próxima da normalidade. Então, letra A, resposta dessa difícil questão da URGS 2025. Vamos para a próxima. 50. Aqui, uma questão de replicação do DNA. Pré-requisitos para conseguir acertar essa desafiadora questão. Primeiro, lembrar que na dupla fita do DNA, o sentido das duas fitas é antiparalelo, ou seja, se uma fita lá em cima é 5 linhas e lá embaixo é 3 linhas, a outra fita complementar vai ter o sentido contrário. Lá embaixo vai ser 5 linhas, lá em cima vai ser 3 linhas. Então, se não tiver essa noção, não consegue fazer. Segundo, na replicação do DNA, é importante lembrar que uma enzima chamada DNA, deixa eu mudar a cor aqui que não dá para ver direito com o amarelo, DNA helicase, abre a dupla fita, essa amarela aqui, e essas enzimas roxas, as DNA polimerases, elas vão sintetizar duas novas fitas, que seriam essa azul e essa amarela, usando como molde a fita do DNA original. Só que essa DNA polimerase só sabe fabricar a sua fita de DNA iniciando pela ponta 5 e alongando-a em direção à ponta 3. Muito bem. Para os dois novos DNAs ficarem antiparalelos, o que precisa acontecer? Agora vamos olhar na figura da questão que fica mais fácil de entender. Primeira coisa, se abrindo a dupla fita, quem é? DNA helicase. Logo, nada de primase, como diz na letra A, nada de polimerase, como diz na letra C, nada de primase, como diz na letra D. Se o aluno sabe isso, ele já fica entre B e D. Aí olha só, B, uma nova fita sendo fabricada. Se essa nova fita está sendo fabricada nesse sentido aqui que a flecha mostra, então aqui tem que ser a ponta 5 e aqui tem que ser a ponta 3, porque a DNA polimerase só fabrica do 3 para o 5, do 5 para o 3, perdão. Para que este novo DNA aqui seja antiparalelo, se essa fita aqui é 5, essa fita molde aqui vai ter que ser 3. E ela começa aqui, ela vem por aqui, e nessa outra extremidade aqui A, vai ter que ser uma extremidade 5 linha. E as duas afirmativas que sobraram para nós falam que é a extremidade 5 linha, ou não é? No DNA original, que é antiparalelo, se aqui é 5 linha, na outra fita vai ter que ser 3 linha. E seguindo essa fita, que começa aqui e vem até aqui, essa extremidade D tem que ser 5 linha. Ah, então o D tem que ser 5 linha. Ah, então a 50 tem que ser a letra B.
Na replicação do DNA, uma fita é sintetizada continuamente, a fita que vai em direção ao sentido de abertura da helicase, que seria a B, e a outra descontinuamente, que seria essa daqui. Por isso que essa daqui tem duas flechinhas. A fita que é continuamente sintetizada, às vezes é chamada de fita líder, por isso que tem esse negócio aqui. E os fragmentos da fita descontínua são os fragmentos de Okazaki. Mas não precisava de tanto detalhe para acertar, era principalmente se coordenar com essa questão do DNA ser antiparalelo, uma fita ser do 5 para o 13 e a complementar ser do 3 para o 5. Difícil, elaborada, não é uma questão que o aluno costuma resolver em 1 minuto, ele já tem que ter muita prática para conseguir fazer rápido ela. Muito bem. 51. VOF de citoesqueleto partiu emoção. Os centríolos são estruturas presentes na maioria das células eucariotas. Ai, pra que escrever? Pra que escrever? Tava tão bonito, mas aí botou procariotos, ficou errado. Porque centríolo é organela de eucarionte. Então, falciane. O centrosomo, talvez essa assertiva mais sofisticada dessa questão, é uma região que fica no meio da célula eucariote, que emite microtúbulos para fora. Dentro dele, se for uma célula animal, vai ter um par de centríolos, e ele que organiza esses microtúbulos do citoesqueleto. Ah, essa é verdadeira. Então a primeira é F, a segunda é V. Já dava para chegar na letra E só sabendo essas duas. Terceira, os cílios são estruturas filamentosas, curtas, é verdade, que têm o batimento com um chicote e projetam-se da superfície celular. Verdade. E os flagelos, que são estruturas filamentosas longas e que executam ondulações, é verdade? Eles não têm um grande número no espermatozoide, porque cada espermatozoide só tem um flagelo. Vamos combinar que essa daí, a maioria das criaturas sabe e sem tem que ter estudado. O cara já viu a imagem do espermatozoide, ele não viu 14 rabinhos dele, ele só viu um rabinho. Então essa assertiva ajuda o aluno que não estudou bastante. Então a resposta final tem que ser letra E, F, V, V, F. 52, uma questão bem interpretativa, e aí às vezes a galera que não tem tanta firmeza na interpretação de gráfico, não tem muito hábito, que tem insegurança na interpretação de gráfico, pode se dar mal. Então ele mostra o comportamento populacional de bactérias ao longo de uma semana de tratamento com antibiótico comum. Aí a 2 se deu mal, evidenciando que o antibiótico sacaneou a vida dela. E a 1 ignorou o antibiótico, entendeu? O que indica que ela é resistente a ele. Então a linha 2 representa o comportamento populacional de bactérias que não são resistentes ao antibiótico. Falciane. 2. A multiplicação acelerada observada na parte central da linha 1 deve-se ao crescimento exponencial das bactérias. Então, o que acontece? Essa linha 1 não é uma curva exponencial. A curva exponencial, vou fazer aqui, ela é assim. Isso pode fazer o aluno a implicar com essa assertiva. Só que olha aqui, ó. Observada na parte central da linha 1. E se a gente observar apenas a parte central, aqui há um crescimento exponencial, que depois vai ser interrompido. Mas eu não estou falando de depois. Eu estou falando a parte central da linha 1. Ah, ali é exponencial mesmo. Ali é exponencial mesmo. Então essa aqui o cara tem que ter prática com interpretação de gráfico para tipo, não. Tô falando ali. Então é. E a terceira, o uso de antibióticos de acordo com o gráfico pode levar à seleção de bactérias resistentes. É verdade, né? Porque se tem bactérias que sobrevivem ao antibiótico, essas aqui podem ser selecionadas. Então apenas 2 e 3 é a resposta dessa interpretativa questão de seleção de populações. 53. Blá 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 blá, células germinativas, tronco, VOF, blá blá blá. Deixa eu mudar para o amarelo, que eu gosto mais do amarelo e não tanto desse vermelho. A gametogênese inicia com a divisão mitótica de células germinativas 2N, 4C. Gente, nem vai precisar dessa história de 4C para acertar essa questão, tá? Parece que vai, mas não vai.
as quais darão origem a duas células filhas 1N. Opa, peraí, eu aprendi que mitose gera células iguais. Se uma célula ela é N, vai gerar duas células N. Se uma célula é 2N, vai gerar duas células 2N. Não pode diminuir a haploidia, na meiose que diminui a haploidia. Então é falso. Segunda, os gametas femininos 1N, gameta é N, né? É 1N. Na fecundação fundem-se, é verdade, para restabelecer a diploidia, 2N da espécie. É verdade, o gameta N igual a 23, fecunda o outro N igual a 23 e dá o 2N igual a 46. F é a primeira, V é a segunda. Terceira, as fases do desenvolvimento embrionário em vertebrados incluem fertilização, que é onde tudo começa, clivagem, que é, deixa eu pegar a vermelha aqui agora, que é essa primeira divisão do ovo ou zigoto até a mórula, formação do blastocisto, que é a blastulação, a formação da mórula em blástula, gastrulação, que é a transformação da blástula em gástrula e aparecimento dos primórdios do tubo digestivo arquêntero. A gente teria ainda a neurulação, que ele não colocou aqui, só que seria a formação a partir da gástrula do sistema nervoso e depois a organogênese. Então as fases, percebe que ele não falou todas, mas ele não disse as fases são. Ele disse as fases, pessoal, incluem. Então quando eu falo incluem, eu não estou querendo todas, eu estou falando de algumas aí, entende? Porque foi ele incluem. Eu não falei são. Se eu falasse são, teria que falar todas. Eu falei incluem. Inclui mesmo, não tem nada errado, entende? Você como tem que estar atento com as palavrinhas, enjoado isso, né? E a última, as células embrionárias totipotentes, pessoal, células totipotentes só vai ter no ovo zigoto e na mórula. Lembrando que as totipotentes são aquelas que podem gerar todos os tipos de células do ser humano. Só que quando a gente chega na blástula, não tem mais totipotentes em humanos. Aí elas são pluripotentes, elas não podem mais gerar todos os tipos de células cada uma. E a organogênese, ela vem bem depois, ela vem depois da neurula. Então na organogênese não tem mais célula totipotente, porque totipotente é só até a mórula. Por causa disso, o gabarito dessa questão tem que ser, eu não botei as alternativas aqui até, né? Vou colocar, pera aí um pouquinho. Esperou, viu que ninja? Por isso a resposta correta, essa daqui era a falsa, essa daqui era a verdadeira, vamos lembrando, essa daqui também era a verdadeira, e essa daqui era a falsa, e é por isso que a resposta vai ter que ser F, V, V, F, aqui ó, F, V, V, F, letra A, 53, portanto, letra A, muito bem. Vamos agora para a 54. Correta sobre os processos fermentativos. Então vamos nessa. Letra C, não vou começar com A. O açúcar presente na uva, e tem mesmo, né, porque a uva é docinha, ele é convertido em etanol e gás carbônico por um tipo de fermentação, né, turminha, que é a alcoólica, onde a glicose é convertida em 2-etanol, 2 gás carbônicos e liberação de ATP. Esse processo ele é catalisado por enzimas, ok? Por isso que está correto ali. Aí dá para ver quando a gente está vendo a uva fermentada nos barris, essa coisa rosa aqui é espuma. Essa espuma ela corresponde ao gás carbônico da fermentação. B. As leveduras, que são os fungos unicelulares usados para fermentar o açúcar da uva e produzir o etanol que estará presente na garrafa de vinho que te fará ficar bêbado num dia de fossa ou num dia de inverno com um amorzinho na lareira, por serem organismos anaeróbicos obrigatórios, não sobrevivem em ambientes aeróbicos. Desafiador essa assertiva, porque tu tinha que saber que a levedura é um anaeróbico facultativo. Ela consegue sobreviver tanto na presença de oxigênio, quando ela faz respiração aeróbica, que rende mais ATP, quanto na ausência desse gás, quando daí ela faz fermentação. Por isso que quando a gente vai fazer vinho, a gente tem que fechar a levedura e a uva, o suco da uva num barril, porque daí não vai entrar oxigênio, a levedura vai ser obrigada a fazer fermentação
e aí vai produzir o etanol, que constituirá a bebida alcoólica, cujo álcool foi produzido pela fermentação do micróbio. Letra A. A fermentação é um processo que ocorre... Leu exclusivamente, já aí não deve estar certo, não tá. Em ambientes anaeróbicos. Pessoal, a gente faz fermentação direto nos nossos músculos, mesmo na presença de oxigênio, sabia? A gente precisa fazer exercícios aeróbicos, hoje chamados de cardio, para induzir os nossos músculos a começarem a quebrar o oxigênio, porque senão eles vão ficar fazendo só fermentação lática. Porque quando eu estou sentado aqui explicando uma prova para vocês, qual é o esforço que o meu músculo abdominal está fazendo? Quase nenhum. Então, com os 2 ATPs da fermentação, ele já consegue sobreviver uma boa, entendeu? Só que na gente a fermentação é a lática, é aquela em que uma glicose vai ser quebrada em 2 ácidos láticos, mas pode acontecer na presença de oxigênio, não é obrigado. D. A fabricação de pães também vai envolver misturar água morna, farinha, um pouquinho de sal e levedura, que é o fermento biológico, para o fermento biológico quebrar o amido da farinha em açúcar e fermentar esse açúcar. O gás carbônico produzido por ele começará a empurrar a massa para fora, é o que faz o pão crescer, é o que faz o pão ficar aerado, é o que faz o pão ficar fluffy. Então envolve processos fermentativos, nada de não envolve. As enzimas, por serem biomoléculas importantes, elas são sensíveis à temperatura. São sensíveis a pH. Por exemplo, se tu fizer pão com água morna, vai crescer mais rápido. Se fizer com água fria, vai demorar mais. Por quê? Porque o calor ajuda a velocidade das reações catalisadas por enzima a aumentar. Porém, calor excessivo desnatura as enzimas, assim como frio demais faz com que elas também quase não funcionem. Então, variações bruscas em temperatura e pH alteram o formato tridimensional das enzimas e a velocidade das reações catalisadas por essas biomoléculas. Por isso aqui a resposta tem que ser letra, eu fui falando, né, e nem prestei atenção na resposta, né? C de cavalo. 54 é C de cavalo. Maravilha. 55, uma das questões mais desafiadoras de URGS 2025. Até tomei uma aguinha para ter que explicar isso aqui. Mas vamos lá. O problema, fala lá do glúten, enunciado, nem quer saber do glúten. É a primeira, nem é tanto a primeira afirmativa. O epitélio intestinal é formado por células absorvitivas, é verdade. Colunares, é um epitélio colunar, as células são altinhas. Que tem as microvilosidades para aumentar a superfície de contato, área de absorção, etc. Fofinha essa daqui, correta. A 2 é que complica. A difusão facilitada, o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário são exemplos de mecanismos de transporte especializados presentes nas células absorvitivas. Difusão facilitada é uma maneira de transportar glicose e aminoácidos, por exemplo. Transporte ativo também, íons é para o transporte ativo, muitos aminoácidos. Agora, o que é essa história de transporte ativo secundário? Essa é que é mais enjoadinha, deixa eu explicar para vocês. Tem um transportador de glicose que só vai transportar a glicose se transportar sódio de carona. Então a gente fala que é um simporte, porque transporta 2 coisas ao mesmo tempo, no mesmo sentido. E aí, o que acaba acontecendo? Como nas células costuma ter muito sódio fora do que dentro, então o fluxo de sódio de fora para dentro é muito grande, porque ele está muito concentrado fora do que dentro. E aí a glicose já pega a carona nesse gradiente de concentração do sódio e já entra junto. E eu não falei de energia ao falar desse transporte em conjunto da glicose e do sódio. Só que para ter muito sódio concentrado fora, a bomba de sódio e potássio tem que atuar jogando o sódio para fora e ela acaba jogando o potássio para dentro. Então, para eu conseguir transportar, olha que interessante, esta glicose, indiretamente eu gastei energia. Não foi o transportador de glicose que gastou energia, mas eu precisei gastar energia com a bomba de sódio e potássio para o sódio ser mandado para fora, para daí secundariamente esse sódio entrar por esse segundo transportador e a glicose pegar carona. Então quando é assim a gente fala que é um transporte ativo secundário, enjoado, né?
Mas é uma maneira da glicose entrar, pegando carona com o sódio, só consegue pegar carona com o sódio, porque o sódio está muito concentrado fora, e o sódio só está muito concentrado fora, porque acabou o sódio de potássio, gastou ATP para concentrar ele fora. Em ciência é isso. E a terceira também é enjoada. É a mais enjoada de todas. A membrana das células absorvitivas é permeável à água? Sim. Uma vez que sua absorção pode ocorrer tanto pela via paracelular como transcelular. O que seria, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. Deixa eu tirar a canetinha primeiro aqui, ó. Sem canetinha. Sem canetinha. Sem canetinha. Sem canetinha. Aqui. O que seria o transcelular, ó? Transcelular seria a substância passar por dentro da célula. E o paracelular seria passar pelos espacinhos que ficam entre as células. Só moléculas muito pequenininhas como a água conseguem passar por esse espacinho entre a célula. Mas pode acontecer. Então tá correta. Todas estão corretas nessa 55. 55 essa daqui, né? Vamos olhar que é. E a resposta é a letra E. Mas 2 e 3 são assertivas bem desafiadoras. A 3 nunca vi nos livros de ensino médio, por exemplo. Ela é mais de ensino superior. O transporte ativo secundário também não me lembro de ter visto em livro de ensino médio. Essa daqui ela ultrapassa a barreira do ensino fundamental, do ensino médio. Acho que é a primeira dessa prova da URGS que faz isso. Muito bem. Vamos para a próxima questão. 56. Planta! Vocês que adoram planta, estavam sentindo falta, né? De angiospermas. Vamos mudar para canetinha amarela, que eu prefiro a canetinha amarela. Monocotiledôneas, lembrando que nas angios a gente tem aquela classificação de mono de cotiledôneas. Tem raiz fasciculada? Tem a dicotiledônea, que é a raiz axial e pivotante. Tem nervura paralela? Tem. Na dicotiledônea a folha tem uma nervura central com nervuras secundárias menores. Eu confundi na hora de falar da folha raiz, porque se vocês olharem, a raiz das dicotiledôneas é muito parecida com a folha, né? Ambas têm um eixo central com coisinhas menores saindo, o que não é encontrado na monocotiledônea. Então esse tipo de coisa ajuda a gente na memorização. Segunda, o sistema vascular inclui o xilema, que conduz os produtos da fotossíntese. Opa! O que são mesmo os produtos da fotossíntese? É açúcar. E quem transporta açúcar é o floema. Então essa segunda é falsa. Ele trocou. O floema que transporta água e íons, não, é o xilema. Terceira, a reprodução sexuada acontece com a polinização, em que o grão de pólen, através do tubo... Lembra quando o grão de pólen chega no órgão feminino? Cresce um tubo que vai até o interior do órgão feminino, que é chamado de saco embrionário, para levar as células que geram os gametas para ocorrer a fecundação. Tudo certo. E na última, zigoto haploide, chega a me dar uma dor, né? Como assim zigoto haploide? Se o zigoto é a célula resultante da fecundação, ele não pode ser haploide. Ele tem que ser necessariamente diploide. Então tem que ser F, botei o FV? Não botei, eu tô preguiçoso, né? Calma um pouquinho que eu vou resolver. Não precisa resolver nada, boca abertinha. É só voltar para cá, ó. Sai daí, ó. Só voltar para cá, ó. Então se é FVVF, tem FVVF? Tem. Letra E não, calma aí. Vamos de novo. Falei errado. VF. Senão depois vocês ficam loucos comigo, né? VF. Então não é nada de letra E. VF, VF tem que ser letra A de ameba. Muito bem. Essa prova me enlouquece. Maravilha. Próxima questão é a 57 de zoologia bem geral. O plano dos insetos é formado por cefalotórax e abdômen? Não, gente. Nos insetos é uma cabeça separada de um tórax, não fusionada, gerando o cefalotórax das aranhas e dos crustáceos. E um abdômen. Então, cabeça, tórax e abdômen, não cefalotórax nos insetos. Falso! O grupo das anêmonas tem simetria radial, tem, como todo cnidário, que é o grupo ao qual ela pertence, e no seu interior tem uma cavidade, que é o intestino primitivo desses animais, que é chamada de cavidade gastrovascular. Essa tá tudo certo. Na terceira, as esponjas são animais assimétricos? Podem ser assimétricos ou podem ser radiais, mas tá, podem ser assimétricos. E retiram água do seu entorno através dos poros, que às vezes são chamados de ósseos. É verdade também. Mais desafiadora essa daqui um pouquinho. Então é FVV. Com FVV a gente já sabe que vai ser letra E. E a última, os pés ambulacrais
formados através de uma rede de canais hidráulicos que se ramificam, que é o sistema ambulacral, garantem a movimentação dos equinodermos, porque o sistema ambulacral, pé ambulacral, galera, é coisa de equinodermo, não é coisa de molusco nada. Por isso a resposta dessa 57 tem que ser letra E de Eduardo. 58. Um estudo publicado na Scientific Anfíbios. A excreção dos anfíbios, tanto na fase de vida aquática, que é o girino, quanto na fase adulta, é ureia. Não, gente, quando o girino está na água, ele excreta a mesma coisa que o peixe. Ele excreta amônia. Quando sofre a metamorfose, o sapo adulto, aí ele excreta ureia. A amônia é uma excreta mais dos seres aquáticos, né? Então, amônia quando é girino. As larvas dos anfíbios, que é o girino, respiram por meio de brânquias, porque estão na água. E pela pele, respiração cutânea, é verdade. Ao passo que os adultos respiram geralmente por pulmões e também pela pele. Então, pele, respiração cutânea, é a que nunca desaparece no anfíbio, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. Mas quando ele está na água, é pele e brânquia. E quando ele sai da água, é pele e pulmão. Tá certa? Rã, salamandra, que é aquele bicho que parece um lagarto, mas não tem escama como um lagarto, e cobra cega, que parece uma cobra, mas não tem escama como uma cobra, podem ser citadas como exemplos de anfíbios. É verdade. Então tem que ser letra D, apenas 2 e 3. Desafiadorazinha essa daqui também. 59, que eu nem coloquei ela inteira aqui. Será que eu coloquei ela inteira no final? Deixa eu ver se eu coloquei ela inteira no final. Senão a gente não vai poder ver o VOF, né? Não botei ela. Então, pera aí um pouquinho. Vamos fazer direito essa história, porque essa história não está bem feita. Tá aqui, vamos a ela então, essa pestilenta. Questão 59. Blá 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 blá, VOF. Então, olha só. Blá 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 blá, VOF. Uma forma de reduzir o acúmulo de gás carbônico atmosférico é aumentando a área verde nas grandes cidades, pois através do ciclo de Calvin, que é a fase da fotossíntese que absorve o gás carbônico, tem a fase clara e a fase escura, é a fase escura que absorve o gás carbônico, eu sempre falo para os alunos, ó, ciclo de Calvin, absorve o gás carbônico. Os vegetais são capazes de converter esse gás carbônico em glicose, que é produzido no ciclo de Calvin, e assim tirar o gás carbônico do ar, o que ajuda a amenizar o efeito, o aquecimento global causado pelo excesso de gás carbônico que intensifica o efeito estufa. Beleza. Segunda, o uso de combustíveis renováveis como o etanol é tão prejudicial para o efeito estufa quanto o uso de combustíveis fósseis. Por que tem gente que pensa isso? Ah, quando eu queimo o etanol, libera gás carbônico no ar. Só que quando eu planto a cana-de-açúcar, que vai gerar a matéria-prima para fabricar esse etanol, essas plantas tiram gás carbônico do ar. Então fica uma emissão neutra, entendem? Porque todo o gás carbônico que é emitido pela queima de etanol é retirado pela fotossíntese das plantas que foram usadas para fazer esse etanol. Já uma queima de petróleo vai jogar gás carbônico no ar, mas não vai tirar gás carbônico do ar. Então ela faz com que o gás se acumule na atmosfera. Por isso que o uso de combustíveis renováveis é tão prejudicial para o efeito estufa? Não, né? Mas vamos combinar que o cara que nunca entendeu esse raciocínio, ele vai ler essa assertiva, ah, mas eu sempre ouvi falar que combustível renovável é melhor, então eu não vou dizer que é tão prejudicial para o efeito estufa quanto combustível fóssil. Essa daqui não é tão difícil de colocar falso na alternativa, e ela é falsa mesmo. Terceira assertiva, que é o que aqui faz a questão de fato ser desafiadora. Plantas com metabolismo fotossintético do tipo C4 fixam gás carbônico. O que é fixar gás carbônico? É absorver o gás carbônico do ar de forma mais eficiente que as com metabolismo C3. Então, gente, a maioria das plantas tem o tal metabolismo, deixa eu pegar a canetinha aqui, C3. Por que tem esse nome? Porque esse gás carbônico, vou pegar a caneta vermelha, porque esse gás carbônico, que é formado por um gás carbônico, quando ele é absorvido no ciclo de Calvin, ele é unido a um composto de 5 carbonos, e 1 mais 5 dá 6, e esses 6 geram 2 compostos de 3 carbonos, que daí vão para o ciclo de Calvin. Por isso que é C3, porque o carbono do gás carbônico vai parar num composto de 3 carbonos lá no ciclo de Calvin. Só que em ambientes quentes, a enzima rubisco, que é a enzima que integra o gás carbônico com
esse composto de 5 carbonos do ciclo de Calvin? Ela muda. Sabe aquela pessoa que quando tá calor tá de um jeito, quando tá frio tá do outro jeito? Então quando tá calor, a Rubisco muda. A Rubisco olha pro gás carbônico, blé, não te quero mais gás carbônico, prefiro o oxigênio. E aí ela começa a reagir mais com o oxigênio, e aí ela acaba gerando uma reação que vai para uma rota metabólica chamada fotorrespiração, que faz a planta não absorver gás carbônico e ainda liberar um gás carbônico. Faz a planta perder carbono em vez de absorver. Então, nos ambientes quentes, não é uma boa absorver gás carbônico dessa forma. Por isso que evoluiu em várias plantas o metabolismo C4, que é absorver o gás carbônico de uma outra maneira para evitar a fotorrespiração, que é absorvê-lo e integrá-lo a um composto de 4 carbonos, que depois vai ser levado para o ciclo de Calvin, e desce de um outro jeito, e impedindo que aconteça a fotorrespiração. Por isso que as plantas com metabolismo C4, elas fixam gás carbônico geralmente de forma mais eficiente que a C3, porque elas têm esse método alternativo de absorção do gás carbônico para impedir essa história da enzima que absorve gás carbônico do ciclo de Calvin no calor acabar não absorvendo ele e preferindo o oxigênio. Verdade, e talvez uma das assertivas mais desafiadoras da prova, porque é uma coisa muito rara de cair em vestibulares. E a última, a fotossíntese, a respiração e a decomposição da matéria orgânica e o gás carbônico atmosférico são parte do ciclo do carbono. A fotossíntese tira gás carbônico do ar, a respiração devolve, a decomposição da matéria orgânica pelos decompositores também vai liberar gás carbônico no ar. Essa daí é verdade, o cara faz uma tão sofisticada como a de cima para meter uma super simples nessa quarta assertiva. Então aqui vamos lembrar da resposta, foi V, aqui foi F, aqui foi V e aqui foi V, é VF, VV, tem VF, VV, tem letra B de bucéfalo. Vamos para a última questão. Depois de fazer uma tão complicada, ele cansou e resolveu fazer uma tranquila. Questão 60. Considere as afirmações em relação às interações ecológicas. Competição é prejudicial para um participante, mas beneficia o outro. Não, gente, a competição ela é menos. Ela é ruim para os dois. Por quê? Olha aqui, ó, esse protozoário crescendo a sua população sozinho no meio de cultura. Esse outro crescendo sozinho no meio de cultura. Mas quando eles crescem juntos, olha que interessante, a curva azul, ela um acaba excluindo o outro, né? Mas a curva azul ela não cresce tão rápido como ela crescia quando a espécie estava sozinha. Então, esse crescimento mais desacelerado da curva azul mostra que a competição com a espécie da curva rosa foi prejudicial para a espécie da curva azul. 2. A predação beneficia uma espécie e prejudica a outra. Sim, né? Prejudica a que foi comida e beneficia a que comeu. E a terceira, o comensalismo beneficia duas espécies envolvidas. Não. Por exemplo, quando os peixes rêmora perseguem o tubarão para comer os restos de comida do tubarão, pro rêmora, claro, é bom. Mas pro tubarão, tanto faz. Tem esses stalkers aqui me perseguindo, não tô nem aí. Para ele não é nem bom nem ruim, é neutro. Então não beneficia os dois o comensalismo, só beneficia um. Por isso só a 2 está correta e a resposta tem que ser letra B na 60, apenas 2. Muito bem, meus amigos. Essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Um beijo para cada um de vocês.